Oi, gente, depois de eras eu voltei com vídeo novo. Eu tava um pouco enrolada com o meu trabalho, então eu não tava tendo muito tempo de gravar vídeo, mas eu tô voltando. E eu tô voltando com uma coisa que eu acho que é muito importante e que não tinha aqui no meu canal, que é eu falar do meu próprio trabalho. Eu tô sempre falando de astronomia de uma forma geral, mas eu nunca fiz um vídeo em específico sobre o meu trabalho de pesquisa. Pra quem é novo por aqui, eu sou a Stephanie, eu sou astrônoma, eu tô fazendo meu doutorado aqui na Universidade de Nottingham, na Inglaterra. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha área de pesquisa, que são aglomerados de galáxias. Há uns meses atrás, o meu artigo foi aceito na Monthly Notice of the Royal Astronomical Society, que é basicamente a revista da Sociedade Astronômica Real. Inclusive, quem me acompanha lá nas outras redes sabe que eu virei membro ano passado da Royal Society. E eu tô sempre postando nas outras redes coisinhas que eu recebo, etc. Então, quando acabar aqui o vídeo, não esquece de me seguir lá. Então, gente, eu vou deixar o link pro meu paper aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre a minha pesquisa, acesse o link aqui, que lá tá muito mais explicado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e bora ao que interessa. Nós descobrimos algo sobre galáxias do universo distante. Só que para chegar nesses resultados, a gente precisa falar um pouco sobre o contexto em que isso está inserido. Então vamos começar do começo. O que são galáxias? O que são aglomerados de galáxias? E quais são as perguntas em aberto sobre esse tema? Galáxias, elas são feitas principalmente de matéria escura, estrelas, gás, remanescentes estelares, como por exemplo anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. Remanescentes estelares, eles acontecem no fim da vida de estrelas. E se essa galáxia ela for grande o suficiente, ela vai ter um buraco negro supermassivo central. Aqui a gente não sabe se galáxias que são menores, como por exemplo galáxias anãs, se todas elas vão ter um buraco negro supermassivo central. Então tá aí já uma pergunta que não sabemos responder ainda. Beleza, então agora que a gente sabe mais ou menos o que são galáxias, o que são aglomerados de galáxias? Galáxias, elas podem estar um pouco isoladas no universo, mas em geral elas não estão. Em geral, a maior parte das galáxias estão em grupos. O que seriam grupos? Grupos podem chegar a dezenas de galáxias juntos. E as massas de grupos são de 10 a trilhões de massas solares. 10 a trilhões de massas solares. Mas boa parte dessa massa não é feita de estrela. Boa parte dessa massa desses grupos é de matéria escura. Que no fim a gente não sabe exatamente o que seja porque a partícula não foi detectada. Aglomerados, eles já são maiores que grupos. Tem mais galáxias. E pode chegar a milhares de galáxias. E as massas dos aglomerados podem chegar a quatrilhões de massas solares. É muita coisa, gente. Aglomerados, eles são feitos principalmente de matéria escura, de plasma, que está ali entre as galáxias, de galáxias, e de umas estrelas que podem estar soltas ali, estrelas que não estão em nenhuma galáxia. Elas estão ali. Depois eu vou fazer um vídeo em específico sobre isso, mas a gente volta nisso depois. No universo, conforme o tempo passa, as coisas acontecem. Então, uma galáxia, ela não vai ficar para sempre a mesma coisa. Ela vai mudar conforme o tempo passa. Não só as galáxias, mas o universo como um todo. O universo, ele evolui. Ou seja, esse passar do tempo a gente chama de evolução. Galáxias evoluem e o universo evolui. E as áreas da ciência que tentam entender essas questões são as astrofísica galáctica, extragaláctica e a cosmologia. Ok, mas como que essas galáxias evoluem? Como que o universo evolui? Do que depende essa evolução? Essa resposta pode ser bem complicada, porque depende de muitos fatores. No universo, existem vários tipos de galáxias, de diferentes formas e diferentes cores. Existem as espirais, que são as mais famosas. Existem as elípticas, que são mais vermelhas. Existem as irregulares, que têm um formato ali meio indefinido. Tem as lenticulares. Ou seja, o universo pode ser bem criativo. Uma coisa que se nota sobre aglomerados de galáxias é que as galáxias do centro do aglomerado são diferentes das galáxias das regiões mais externas.
As galáxias mais centrais, elas são mais elípticas, mais vermelhas, enquanto as galáxias que estão mais para fora do aglomerado são galáxias espirais mais azuis. Mas, Stephanie, por que isso acontece? Aí é que são elas. Essa é uma questão em aberto que os cientistas ainda tentam responder. Como que galáxias evoluem? Em específico, no meu trabalho, eu quero responder como que elas evoluem num universo distante, alguns bilhões de anos depois do Big Bang. Estudos mostram que as galáxias mais azuis, elas têm mais gás, enquanto as galáxias vermelhas, elas têm menos gás. E aqui a gente tem que entender o que o gás tem a ver com a evolução das galáxias. Isso tem a ver com como estrelas se formam. Estrelas se formam a partir de nuvens de gás que são frios o suficiente para colapsar gravitacionalmente. Nesse colapso gravitacional, não só uma estrela é formada, mas várias estrelas são formadas a partir dessa nuvem. E essas estrelas, elas vão ter diferentes tamanhos e diferentes cores. Então, de uma nuvem de gás, várias estrelas diferentes vão nascer. E assim como galáxias e assim como o universo, as estrelas evoluem, ou seja, o tempo passa e coisas acontecem. As estrelas mais azuis, elas têm um tempo de vida curto, enquanto as estrelas mais vermelhas, elas têm um tempo de vida bastante longo. Então, se você imagina, por exemplo, uma galáxia azul, espiral, em que ela não recebe gás de lugar nenhum, ela só tem o gás dela. Conforme o tempo vai passando, ela vai perder esse gás. Por quê? Porque o tempo vai passar e novas estrelas vão se formar, então ela vai acabar perdendo gás. E depois, passando mais tempo ainda, as estrelas azuis vão morrer. Então as estrelas que vão sobrar nessa galáxia são estrelas vermelhas. Então essa galáxia, de inicialmente uma galáxia azul e com gás, vai se tornar uma galáxia sem gás e vermelha, porque as estrelas azuis morreram. Mas existem vários processos físicos que podem acontecer que retiram gás das galáxias ou que, pelo menos, fazem com que elas não recebam mais gás. Ou que tire mesmo o gás das galáxias. Uma coisa é a interação entre galáxias. Por exemplo, a nossa galáxia Via Láctea, ela vai colidir com a galáxia de Andrômeda. As duas são galáxias grandes, espirais e azuis. Elas vão colidir e vão formar uma galáxia vermelha. Então é um exemplo. Mas não se preocupem com isso, que isso só vai acontecer daqui a bilhões de anos, tá? E existem vários processos que podem retirar gás dessas galáxias ou então fazer com que esse gás seja consumido mais rápido. Ou seja, que forme estrelas. Como, por exemplo, interação entre galáxias, como eu já falei da Andrômeda, por exemplo. Ou então, no caso de um aglomerado de galáxias, tem esse plasma no meio. Então a galáxia pode acabar interagindo com esse plasma, se tornando mais vermelha. A grande questão em astronomia é que é difícil você ter dados de um universo tão distante. Então, uma das coisas que realmente eram muito boas no meu projeto é que a gente tinha dados muito bons sobre galáxias do universo distante. Dados que a gente pudesse confiar. E basicamente o que a gente queria responder é, no universo distante, como que essas galáxias elas estão se tornando vermelhas? Em geral, em astrofísica, a gente divide as galáxias em galáxias que são passivas, que são as galáxias mais vermelhas, e galáxias mais azuis, que a gente chama de star forming, que são galáxias que estão formando estrelas. Pode ser bem mais complicado do que isso, essa classificação, mas eu deixo isso para algum outro vídeo. Quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para o passado. Por quê? Porque a luz tem uma velocidade finita. Quando você está olhando para o Sol, por exemplo, a luz que deixa o Sol e chega aqui na Terra demora cerca de 8 minutos. Ou seja, você está olhando para o Sol como ele era há 8 minutos atrás. Mas só que com galáxias a gente está recebendo a luz que foi deixada da galáxia há bilhões de anos atrás. Então você está olhando para bilhões de anos do passado. Olhando para galáxias que estão no universo distante, vou deixar aqui que distante é meio relativo, tá? Para alguns vai ser distante, mas para outros, para astrônomos, alguns astrônomos vai ser perto. Mas falando de escalas terrestres, assim, tá bem longe. Basicamente, olhando para essas galáxias, a gente procurou aglomerados de galáxias que estavam bem distantes. Mas ao invés de a gente olhar para as galáxias que estavam no aglomerado em si, a gente olhou para as galáxias que estavam caindo no aglomerado. Como assim caindo?
O nosso modelo de universo, ele diz que as coisas pequenas vão se juntando para formar coisas maiores. Então, o aglomerado de galáxia hoje, que é super grande, num passado, ele na verdade eram vários grupos que se juntaram para formar uma coisa maior. Isso é o que o nosso modelo de universo, o modelo cosmológico mais aceito, diz. Então, se você olha para um passado, você em vez de ver as estruturas já formadas, você vai ver o quê? As coisas caindo, grupinhos caindo para formar um aglomerado maior. O que a gente descobriu com o nosso estudo é que várias dessas galáxias, principalmente as mais massivas, elas perdem esse gás antes mesmo de chegar no aglomerado. Então, algo estava acontecendo com essas galáxias. Vamos imaginar que aqui temos o aglomerado. E tem galáxias que ainda estão caindo por causa da gravidade no aglomerado. Essas galáxias elas se tornam vermelhas antes mesmo de chegar no aglomerado em si. Mas, Stephanie, por que isso? Essa ainda é uma pergunta em aberto. O nosso estudo, a gente descobriu que realmente essas galáxias estão se tornando vermelhas antes mesmo de chegar no ambiente do aglomerado. Mas o motivo físico a gente não sabe ao certo. Poderia ser que, por exemplo, essas galáxias estão em grupos que estão caindo no aglomerado. E dentro desses grupos, essas galáxias podiam estar interagindo entre si e acabaram perdendo gás. Uma outra coisa que pode acontecer é que tem um buraco negro supermassivo no centro dessas galáxias que meio que está esquentando o gás e aí esse gás está quente e não consegue colapsar gravitacionalmente para formar estrelas. Ou então, se, por exemplo, essa galáxia está recebendo gás, aconteceu alguma coisa para que pare de cair gás nessa galáxia, por exemplo. Então a gente não sabe ao certo o que causou. A gente sabe que está acontecendo, mas a gente não sabe por quê. Então é isso, existem várias hipóteses de como galáxias evoluem e isso é uma coisa ainda em aberto em astrofísica, que depende de vários fatores. É isso, gente. Aglomerados são os melhores objetos do universo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre galáxias. Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever aí no canal. É isso, e até a próxima.